Olá, creators! Bom dia, meus amigos! Chegamos para mais uma live sobre Jerusalém cardíaca, que é o nosso assunto. Que maravilha ter você aqui comigo mais uma manhã, nessa sexta-feira. Glória a Jesus, glória a Deus, o Senhor é bom, eterna é a sua bondade. Vamos chegando. Chega mais, o assunto de hoje é importante. Nós estamos aqui falando com vocês já faz alguns dias. Estamos aqui já há alguns dias falando sobre o Sermão da Montanha, né? O Sermão do Monte e a sua relação com os últimos dias, com o fim dos tempos, né? Uma perspectiva escatológica do Sermão da Montanha. Patrícia chegando, Pati Quintanilha, aluna lá da Escola de Mídia e Missão, bom dia. Já pega aí o seu café, já pega sua agenda. Vamos fazer algumas anotações importantes hoje, nós vamos pensar sobre algumas coisas e nós queremos muito que todas essas informações que nós temos recebido de Deus, elas sejam o máximo. Olha quem tá aqui, a Deise. Bom dia, Deise. Super beijo pra você. Saudade, Deise lá da TV Ondas Play. Maravilha. Todo mundo assistiu a aula de ontem? Eu espero que todo mundo tenha assistido, porque aí a gente vai dar continuidade hoje a partir do ponto onde nós paramos ali, né? Que maravilha. Irmãos, bom dia, vamos chegando. Eu queria, antes da gente entrar no nosso assunto, né, agradecer os nossos parceiros, os nossos queridos amigos que colaboram conosco. Daiana chegando, seja bem-vinda. As pessoas que colaboram conosco, temos aí o DHR Gestão Integrada, os nossos queridos amigos que fazem treinamento, né, eles dão treinamento e transformam, né, trabalham toda a equipe da sua empresa e enquadra elas naquele padrão do ISO. A gente está aqui nessa casa nova aqui, que é a casa onde vai funcionar a TV, né? TV Missão Cidades. Olha que chique, eu queria mostrar para vocês. Temos ali uma videira, tem uva ali, tá vendo? Tá vendo aqui? Isso aqui é uma videira. Tem uva. É muito bonitinho aqui, né? Depois a gente mostra em outro tempo. Então, queria agradecer aqui DHR Gestão Integrada, minha mãe chegando também, seja bem-vinda. O DHR, eles trabalham com consultoria e treinamento. Então você que tem aí a sua empresa, você precisa treinar a sua equipe, você precisa construir a sua empresa nos padrões de qualidade da ISO. Então a gestão integrada ali, o DHR Gestão Integrada, eles vão te ajudar nessa questão aí, né? Vai treinar a sua equipe e vai ser bênção aí para você. Vou deixar no final desse vídeo aqui o link do arroba deles para vocês seguirem e vai ser de Deus. Bom, agradecendo também os nossos parceiros, a Maximus Malharia, que fica ali no Alcântara, que sempre investe também na nossa vida, todo mês aí tem nos abençoado. Primeira Igreja Batista Missionária ali em Trindade, a nossa igreja, a igreja do pastor Marcos José, ali a Libertos por Cristo, em Niterói, ali no Morro do Estado. Que Deus abençoe a vida de vocês, são queridos parceiros nossos. Bom, vamos ao nosso assunto então. Quem estava aqui na aula de ontem vai lembrar que nós falamos muito sobre nas últimas aulas, né, sobre a verdadeira espiritualidade. E a gente vai falar um pouco sobre essa espiritualidade hoje. Lembra que nós falamos aqui na última semana sobre... Muito legal, o dia está lindo. Muito bom. O que acontece? Existe no nosso meio cristão, né, esse negócio de nós medirmos a espiritualidade uns dos outros. E muitas vezes a gente parte de um ponto, de uma ótica um pouco estranha, porque nós fomos adaptados a pensar, né, a obra do Espírito Santo como uma manifestação visual e física de algo que Jesus diz para nós que está oculto, que está dentro de nós, né? Vamos pensar
sobre isso. Nós falamos aqui que manifestações físicas e visuais, elas não dizem exatamente para nós que é um movimento do Espírito, que o reino de Deus está em evidência. Então, quando nós pensamos acerca do reino de Deus, é muito importante que nós pensemos naquilo que compõe o caráter e o comportamento, a cultura desse reino, para a gente poder olhar e dizer, cara, isso daqui é o reino de Deus em atividade. Ou quando a gente olhar para uma situação, para uma pessoa ou para uma comunidade e perceber, nossa, eles foram cheios do Espírito Santo. Nossa, o Espírito Santo está sobre eles e eles são pessoas movidas pelo Espírito. Esse povo se parece com Jesus. Eles têm as características de Jesus e esse povo representa Deus na terra. Será que a gente consegue ter esse vislumbre na maioria das nossas igrejas? É uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Será que a gente consegue ter esse vislumbre do reino de Deus, olhar a beleza do reino de Deus e perceber através dos nossos relacionamentos, das nossas comunidades, das nossas lideranças, da nossa forma de praticar a nossa fé? Será que nós vemos o reino de Deus como a Bíblia diz que é o reino de Deus, como Jesus está ensinando para nós no Sermão da Montanha? O que vocês acham? Né? Uma coisa muito importante que a gente precisa pensar é que Jesus diz que o reino de Deus, né, a sua glória, o reino de Deus, ele não vem com uma manifestação física, não nesse primeiro momento. Ele vem agora para nós de forma oculta, ele é algo que faz parte do nosso caráter, é algo que está internalizado dentro de nós, porque ele está oculto dentro de nós, né? Nós carregamos hoje dentro de nós o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele vem trazendo características do reino. Então, todo o nosso comportamento ele vai sendo transformado, nós vamos sendo regenerados. A Valnice gosta muito de falar sobre o homem interior, né? O nosso homem recriado. Quando nós nascemos de novo, o nosso homem interior ele é recriado. Agora a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Nós perdemos a imagem e semelhança de Deus por causa do pecado. Então, quando nós nos voltamos para Deus e nascemos de novo e acolhemos o Espírito de Deus, nós estamos agora recriando o nosso espírito, recriando o nosso homem interior. Ele está sendo recriado, ele está sendo regenerado, a imagem e semelhança de Deus, porque essa imagem foi distorcida por causa do pecado. Amém? Tá tudo certo? Beleza, entendemos isso? E agora a gente precisa entrar num assunto que a gente vai passar assim bem rápido por ele hoje, porque a gente vai falar disso de forma mais profunda lá na frente. Eita glória. Mas o que a gente precisa dizer aqui? Que uma das maiores confusões que a gente vê hoje é como é que eu vou dizer? A confusão que está relacionada à lei e graça, né? É um tema bem discutido nas igrejas, né? O formato que a igreja está tomando, muitas vezes, está meio desequilibrado nessa questão. Ou nós temos pessoas que são muito legalistas, ou nós temos pessoas que são muito libertinas, né? Tati BG Fernandes, seja bem-vinda, Tati. Então, uma das coisas que nós temos em evidência hoje é essa dificuldade, principalmente nos últimos dias, né? Nós estamos falando sobre com uma perspectiva escatológica. O que é escatologia? É quando a gente começa a discutir e pensar sobre o retorno de Jesus, sobre os últimos dias, os acontecimentos finais. Então nós estamos vivendo esse momento. E uma das confusões muito presentes nesse momento é essa relação distorcida entre lei e graça, né? Tem até o nome que as pessoas dão para isso, que é antinomianismo, né? Um nome teológico aí que as pessoas dão. Antinomianismo quer dizer que não existe mais lei. Então,
nós temos, e isso só vai piorar, né, como no decorrer dos dias, nós vamos perceber que as pessoas estão abandonando muito a ideia de que não existe... As pessoas estão se apoiando numa ideia de que não é necessário mais obedecer lei nenhuma, porque afinal de contas Jesus Cristo veio, e quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, logo não existe mais lei. Nós estamos vivendo num tempo da graça. E esse tempo da graça, que é a graça barata, né? Que algumas pessoas vão dizer que nós estamos vivendo num tempo de graça barata. Essa graça que você pode tudo. Essa graça onde você não é mais necessário um temor a Deus, né? É uma graça que te traz uma libertinagem, te faz você não obedecer aos mandamentos de Deus, e logo você é salvo porque Jesus olhou para você, te achou bonitinho, e Jesus é o que eu gosto muito de dizer, é o tempo confuso do Jesus te ama. Né? A gente tem falado muito sobre isso quando a gente vai evangelizar, né? Quando a gente vai evangelizar, uma das coisas que a gente fala lá na nossa escola de mídia e missão é que nós não usamos muito esse termo, Jesus te ama, porque fica muito vago, fica muito aberto, né? É como se Jesus aceitasse as pessoas com os seus pecados, quando na verdade Jesus aceita a pessoa como ela está, porém ela precisa passar por esse processo de regeneração. Ela precisa, como Jesus naquela situação da mulher adúltera, né, que os homens queriam apedrejar ela, Jesus protege ela naquele momento e fala para ela: olha, os teus acusadores foram embora, eu também não te acuso, então vai e não peques mais. Olha o que Jesus está falando. Seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. O vai e não peques mais significa muita coisa para nós, né? Significa que nós precisamos de arrependimento. Significa que nós precisamos dar um novo sentido para a nossa vida. Significa que nós precisamos entrar num processo, criar um caminho, buscar algumas soluções onde nós não vamos cair de novo naquele pecado. Jesus está dizendo: vai e não peques mais. Então as pessoas elas não conseguem hoje compreender dessa forma. Então nós temos muitas igrejas hoje que concordam com o pecado. Olha que problema. Olha que problema. As pessoas concordando com o pecado, pessoas religiosas, por uma visão de espiritualidade que eu não sei de onde que elas tiraram. Mas isso não é novo. Isso já acontecia lá no passado, né? Judas, no capítulo 4, vamos ler o que Judas está dizendo? Lucas capítulo 4, não, capítulo 1, versículo 4, né? Só tem um capítulo. Isso não é novo, então a gente vai pensar um pouco sobre isso. Ó, Judas no capítulo 1, olha o versículo 3, o que ele está dizendo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador, e o Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém? Então, lá desde a época lá dos apóstolos, depois de Jesus, né, a primeira igreja ali, os primeiros cristãos, você já tinha gente que se introduzia entre a comunidade dos santos do Senhor com esse pensamento de que, bom, agora que não existe mais lei, nós podemos viver de forma libertina, porque afinal de contas chegou a salvação para nós, e a salvação era pela fé e não pelas obras. Então a gente tem essa distorção. Mas será que é por aí mesmo? Será que esse é o caminho? Vamos ver o que Jesus está falando lá no Sermão da Montanha? Lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. Vamos ler? Abra sua Bíblia.
Aqui, ó. Versículo 17. Vamos ler isso? Diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir. Palavras do próprio Senhor Jesus, aquele que veio como Deus, habitou entre nós, ele foi morto pelos nossos pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia, veio, soprou sobre nós o seu Espírito. Ele está dizendo que não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. E aí está dizendo aqui: porque em verdade vos digo, Neide Alves, seja bem-vinda. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, olha o que ele está falando aqui. Até que o céu e a terra passem. Isso só vai acontecer no último dia, porque haverá novos céus e nova terra. Lembra disso? Lá no final das coisas. Então, até que esse dia aconteça, nenhum tio será retirado, não passará da lei, nenhum jota e nenhum tio, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, até o último dia nós temos a lei vigorando. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, olha o que Jesus está falando. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, este será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Tá entendendo? Então nós temos Jesus, o cumpridor da lei, dizendo essas coisas. E as pessoas, elas confundem nessa ideia de que... Opa, bom dia. Confundem essa ideia de que você não precisa mais, porque afinal de contas, Jesus ele veio inaugurar o tempo da graça. E isso é importante para nós pensarmos a respeito dessas coisas, beleza? Olha o que a Bíblia está dizendo, olha o que o Sermão da Montanha está dizendo. Por que é importante? Gente, olha só, você não ouve falar do Sermão da Montanha na igreja, é muito difícil. Se você me apontar uma igreja que fale hoje sobre essas coisas, o Sermão da Montanha, por favor, conecte a gente com ela, porque nós precisamos somar força, nós precisamos falar do Evangelho, nós precisamos mostrar para as pessoas aquilo que Jesus nos deixou como legado. Voltou? Voltou? Não voltou? Acho que eu tô sem internet. Me dá um feedback aí, gente. Tá tudo funcionando legal? Fala comigo. Eu vou continuar falando aqui, tá? Então, olha o que a Bíblia está dizendo para nós no Novo Testamento. Não é no Velho Testamento, no Novo Testamento. Jesus, próprio Deus, falando agora as palavras, né? E ele está dizendo acerca do reino dele. E ele vai falar, olha... Qualquer, pois, que violar um dos menores mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, este será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que Jesus está falando aqui? Os escribas e fariseus, eles eram cumpridores da lei e eles eram absolutos, né? Eles não deixavam passar nada, só que eles faziam isso de uma forma leviana, eles faziam isso para se vangloriar, para jogar fardos pesados em cima das pessoas, mas eles mesmos não seguiam exatamente o que a lei estava dizendo. Entendeu? Então eles gostavam muito de falar sobre a lei, eles gostavam muito de julgar as pessoas, porque era prazeroso para eles jogar um fardo nas pessoas, mas eles mesmos se esquivavam disso. E aí é disso que Jesus vem falar, né? Quando Jesus está falando aqui no Mateus capítulo 5, lá no versículo 20, olha o que ele está dizendo. Eu vos digo que se a vossa justiça não exceder, não for superior, né, a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus está falando para nós que nós devemos ter uma conduta superior à dos
escribas e fariseus, porque eles seguiam a lei, eles se baseavam na lei, porém eles faziam isso de forma leviana, né? Eles não eram uma sinceridade de coração. Não era aquilo que Jesus estava falando para a mulher samaritana, que agora nós vamos adorar ao Pai em espírito e em verdade, né? O que Jesus está falando aqui? Que o nosso senso de justiça diante das instruções do Senhor, do nosso comportamento, ele precisa ser ilibado. O nosso comportamento diante de Deus e dos homens precisa ser santo. O nosso comportamento precisa ser perfeito. E no Sermão da Montanha, ele não vai exigir nada menos do que a nossa perfeição. Lá na frente, a gente já falou sobre isso. Ele vai dizer: sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, Jesus está construindo em nós, que somos seus discípulos, essa visão de reino. Você está entendendo? Olha o que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo que nós devemos ser superiores, né, no sentido de justiça. A nossa justiça, né, a nossa santidade, a nossa perfeição, a nossa misericórdia, o nosso perdão, a nossa forma de relacionar com o Pai, a nossa forma de olhar o mundo, né, de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, de dar a nossa outra face, de ser pobre de espírito e reconhecer que nós não temos nada. Isso tudo deve ser superior ao pensamento e à forma de comportamento dos fariseus, que eles sabiam dessas coisas, mas eles faziam por vanglória. Eles sabiam dessas coisas, mas eles faziam porque eles gostavam de atar atos pesados, né? Amarrar essas pessoas. Jesus vai falar em certo momento que eles não entram no reino e também não deixam ninguém entrar, porque eles são muito pesados, né? Eles fazem isso por maldade, eles não fazem isso porque eles têm um coração quebrantado, eles não têm um coração que deseja estar realmente na presença de Deus. Enfim, vamos lá. Vamos seguir aqui. Versículo 21. Não, ainda no 20, ele está falando que se a nossa justiça não for superior aos dos escribas e fariseus, que é essa entrega de coração, que é esse desejo pelo reino de Deus, que é adorar em espírito e em verdade, né? Quando ele fala lá com a mulher samaritana, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. De modo nenhum nós vamos entrar. Gente, isso daqui é muito sério. É muito sério. De modo nenhum entrareis no reino dos céus. E nós estamos muitas vezes enganados, fazendo grandes demonstrações espirituais, grandes demonstrações de que nós estamos num nível superior de espiritualidade. Gente, eu estou falando, estou me incluindo. Nós somos iludidos com nós mesmos, nas nossas expectativas. Jesus está dizendo que se nós não formos cumpridores da sua lei, dos seus mandamentos, se nós não amarmos a Ele de todo o nosso coração e ensinarmos isso aos homens, de modo nenhum nós vamos entrar no reino de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão falando de café aqui, mas o assunto é sério. Pode falar de café também, mas anota isso, porque isso depende se você vai entrar no reino de Deus ou não. Disso depende se você... Jesus, não é eu que estou falando, é Jesus. Vamos repetir aqui? Jesus está no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de Mateus, e ele começa a falar. E ele está falando: eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E isso precisa revirar toda a nossa vida. Isso precisa mexer com toda a nossa perspectiva, com todas as nossas estruturas. Eu não gosto de cantar aquela música do Regis Danese: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Você está entendendo? Se a palavra de Jesus não mexer com a nossa estrutura, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. E isso depende da nossa eternidade. Isso não é qualquer coisa. Isso daqui não é eu entrar no shopping, escolher uma roupa e entrar no provador e vestir a roupa e não querer a roupa e comprar e beber água. Isso não tem a ver com isso. Isso é muito sério. Isso tem a ver com o nosso futuro. Isso tem a ver com
o reino de Deus, onde nós vamos passar a nossa eternidade. De modo nenhum entrareis no reino dos céus se nós não observarmos isso que Jesus está falando. Amém? Ah, mas eu falo em línguas. Ah, mas eu profetizo. Ah, mas eu canto bonito. Ah, mas eu prego. Ah, mas eu sou eloquente. Ah, mas eu gravo vídeos. Ah, mas eu evangelizo. Ah, mas eu faço e aconteço. De modo nenhum entrareis no reino dos céus se nós não observarmos a Deus nesse formato que Jesus está falando aqui. Essa é a verdadeira espiritualidade. Jesus, ele começa a mostrar, descortinar para nós aqui a respeito da verdadeira espiritualidade. Espiritualidade nossa nos últimos dias. Enquanto muitos estão pensando que espiritualidade é movimento pentecostal, é movimento... desculpa os pentecostais, eu amo vocês. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Se o seu movimento pentecostal condiz com o que a Bíblia está dizendo, beleza, tá tranquilo. Se você faz uma coisa e faz a outra, show, tá tranquilo. Agora, se você focar numa coisa e esquecer completamente o que é importante no reino de Deus, não vai entrar no reino de Deus. Não vai, Jesus está falando. Vamos ler aqui, vamos continuar o texto. Acho que eu preciso de um café. Cadê a Deise? Deise, tá com saudade do seu café. Cadê? Versículo 21. E aí ele vai começar... Meu Deus, ele vai começar aqui. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que se alguém que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Meus irmãos, que é isso? Nós o tempo todo entramos em conflito uns com os outros. Nós o tempo todo nos pegamos falando mal uns dos outros. Nós esperamos as pessoas virarem as costas para poder falarmos dela no nosso grupinho, para podermos fazer as nossas piadas, para dizer o quão bom nós somos porque aquela pessoa não nos representa. Nós não temos cuidado nenhum para lidar com as nossas palavras, nós não temos cuidado nenhum para lidar com o nosso irmão. E Jesus está dizendo, está fazendo um apontamento: nós seremos réu de juízo, nós seremos lançados no inferno se nós permanecermos com essa conduta. E ele continua dizendo: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a sua oferta e vai se reconciliar primeiro com o seu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial. Ih, olha quem tá ali. Vem dar um oi aqui. Tudo bem? Pode. Quem ainda não conhece o apóstolo Washington. Shalom. E tudo bem, querido? Eita. Tá aqui uma live com o pessoal. Olá, shalom. Paz, bom dia a todos. Bom dia. Deus abençoe. Amém, querido. Então, olha o que Jesus está falando para nós aqui. Que nós precisamos nos reconciliar com o nosso irmão. Nós precisamos ter um coração reconciliador, perdoador, né? Se você sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai você lá no seu irmão e fala com ele. E pede perdão, se humilha, tenta encontrar um caminho de reconciliação. Às vezes é necessário. E aí, depois disso tudo, depois que você se reconciliou, oferece a sua oferta diante do altar. Sabe o que acontecia no passado? Acontecia lá no tempo dos profetas. Eles faziam as festas, eles eram cumpridores das festas, eles ofertavam no templo, eles ofereciam sacrifícios pelos pecados. Eles faziam um monte de coisa, né?
que era a obrigação da lei. E aí chegou um momento que Jesus falou pela boca de Isaías, e acho que, se eu não me engano, falou em Amós também, eu não lembro. Mas ele pegou e falou uma coisa interessante. Ele falou, olha, isso tudo que vocês fazem é desnecessário. Por quê? Para mim é mais importante que vocês vivam bem uns com os outros. Porque olha o que vocês fazem. Vocês vêm, vocês trazem uma oferta diante do altar, vocês trazem um sacrifício, vocês guardam o sábado, vocês guardam as festas de lua nova, só que vocês não vivem bem entre si. Vocês se matam o tempo todo, vocês se aborrecem o tempo todo, vocês jejuam, e o jejum de vocês, no dia do jejum de vocês arrumam confusão. Vocês estão entendendo? Então eu prefiro que vocês não façam isso. Eu prefiro que a justiça, o melhor jejum que vocês poderiam fazer por mim, que a justiça flua como um rio, que vocês se reconciliem, que vocês ajudem os mais necessitados, que vocês façam a justiça acontecer. Então, você está vendo como que a perspectiva de Deus em relação àquilo que a gente acha que é bonito é completamente diferente da nossa perspectiva? Então, eu queria dizer para você que nós estamos nesse momento que Jesus está falando, repetindo a mesma essência daquilo que Deus falou. Isaías 58, obrigado, Patrícia, é isso mesmo. A mesma essência do que Deus gostaria de falar lá no Antigo Testamento. Aliás, que ele falou, né? Eu não sei se o povo provavelmente não compreendeu. Então, em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém? Que coisa, não? Então eu gostaria de refletir isso com você. Jesus está falando sobre a nossa relação de lei e graça. A vinda de Jesus não anula a seriedade que é o comportamento do reino de Deus. O comportamento daqueles que são chamados para viver em princípios. Aqueles que são chamados para viver no seu reino. E se nós não damos ouvidos à voz de Jesus, às palavras de Jesus, gente, isso aqui dificilmente você vai ouvir dentro da igreja. Não no formato que ela está hoje. Algumas igrejas você vai ouvir, como a igreja do apóstolo Washington aqui, outras igrejas que são mais sérias, são mais focadas nos princípios da palavra. Você vai encontrar isso. Mas a maioria não. Entende? A maioria não. Você não vai encontrar essas coisas. Sabe quando eu me lembro de uma história sobre os judeus, que fizeram, acho que, um documentário. Por que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, né? E eu lembro que eu assisti esse documentário, uma das pessoas que estavam falando no documentário, um judeu, ele falou, olha, que já era convertido, né? Acho que era um judeu messiânico. E aí ele disse, olha, o que eles fazem na sinagoga? Eu não sei se isso é uma realidade de todos, mas no documentário que eu assisti estava dizendo assim, o judeu que se converteu estava contando algumas coisas sobre a sinagoga. E ele estava dizendo que é cultural lá para eles, né, nas sinagogas, que eles pulem o livro de Isaías no capítulo 53. Porque Isaías 53 exatamente retrata para nós a característica exata de Jesus Cristo, do Messias, que deveria padecer, que era o mais desprezado entre os homens, que era um homem de quem os homens escondiam o rosto. Então eles pulam, né, segundo o documentário, o capítulo 53 de Isaías. É por isso que muitos deles não conseguem chegar nessa revelação de que Jesus é o Messias. Então, isso é um dos motivos, né? Tem vários. Mas, você está entendendo? Então, que nós possamos pensar sobre isso, não pular as escrituras, não pular o Sermão da Montanha, pegar só aquilo que a gente gosta, a partir de Atos, o Espírito desceu e encheu a casa, e eles tinham as línguas repartidas como de fogo, e houve aquele movimento, Pentecostes, aquela coisa toda, ou dos milagres que Jesus fez. A gente às vezes seleciona aquilo que a gente gosta de ouvir, porque a gente às vezes está querendo um milagre, ou às vezes a gente está necessitado para ter uma resposta de Deus, e a gente pinça na Bíblia os assuntos que são
concernentes àquilo que a gente quer, né, o que é conveniente para nós, e a gente forma a nossa teologia. Mas a Bíblia está dizendo, na sua completude, muito mais sobre o reino de Deus do que sobre milagres ou do que sobre manifestações físicas, né, quando a verdadeira espiritualidade, pela ótica de Jesus, pela perspectiva de Jesus, ela é revelada numa perspectiva que nós não consideramos algo belo. Então Jesus vem e começa agora a mostrar para nós o que é a beleza no seu reino, que é bem diferente daquilo que a gente pensa, né? Então a gente precisa se adequar às palavras de Jesus. Então pega o texto do Sermão da Montanha e não pula. Lê, se você tiver oportunidade na igreja, pregue sobre isso, fale sobre isso. Gente, isso é muito importante. É muito importante, por quê? Porque a gente precisa preservar aquilo que é bom. Lembra que ontem a gente falou sobre o sal da terra? E o sal, antigamente, ele servia para preservar? Então, nós somos esses preservadores da Bíblia, da espiritualidade, da disciplina espiritual que Jesus está nos ensinando. E aí, se isso morrer com a gente, a parte onde as pessoas estão bagunçando com as escrituras vai prevalecer se a gente se calar. Então, você precisa, isso é uma responsabilidade daquele que faz parte do reino de Deus. É um compromisso, uma responsabilidade daquele que nasceu de novo, compartilhar essas coisas. Pregue sobre isso, ensine sobre isso, abre lives no Instagram, no YouTube, no Facebook, vença a sua timidez, faz isso, de Jesus conta com você para fazer isso, você é um representante de Jesus. Ah, mas eu sou tímido, eu não gosto de falar. Você precisa andar acima dessas coisas. O Espírito de Deus que está sobre você, ele te capacita a fazer essas coisas. Eu também era uma pessoa tímida, o Fabinho era uma pessoa tímida, a gente não falava. E o Espírito foi nos capacitando, o Espírito de Deus. Então, nós somos representantes do Rei, nós somos representantes do reino de Deus. Nós precisamos trazer essas coisas à tona. Nós precisamos trazer a verdadeira espiritualidade à tona. As pessoas precisam conhecer que nem só de milagres e de expectativa de chave de casa e de carro novo vive o reino de Deus. Na verdade, pelo contrário, né? A gente vai começar a refletir, pensar melhor que outras coisas são mais importantes. Amém? Então, Deus abençoe sua vida. O Fabinho provavelmente vai abrir aqui uma live. E a gente se vê na próxima semana para continuar esse assunto tão profundo e maravilhoso que vai nos dar um direcionamento aí acerca do reino de Deus e para onde nós estamos caminhando, né? O nosso coração pulsando pela Nova Jerusalém. Beleza, gente? Beijo no coração. Compartilha essa live depois com alguém. Compartilha, gente. Faz o seu papel de atalaia, tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau.